Bom, galera, eu acho que você já deve ter escutado a respeito do Clean Code. O Clean Code, ele deixa o seu código limpo, né? Mais limpo possível, bonito, um código legível, um código de fácil manutenção, um código onde a pessoa, quando ela for mexer, ela não vai ficar perdida, né? Um código que é literalmente funcional, né? E você consegue enxergar que a sua aplicação ela está funcionando. E hoje nós vamos usar uma aplicação para dar esse clean code dentro do nosso projeto, utilizando componentes, utilizando hooks, utilizando propriedades e funções da maneira certa, da maneira correta e como que um clean code pode trabalhar dentro dessas quatro coisas citadas aqui. Bom, eu espero ver vocês aí na continuação do vídeo. Fala aí galera, meu nome é Caio Cossenza e você está no canal iCode Mobile, um canal onde eu apresento assuntos a respeito principalmente do React Native, tá? Mas não somente do React Native, também tem vídeos a respeito de React, logo mais vai ter vídeos a respeito de Next, tá? Eu só realmente estou esperando o momento certo para trazer vídeo de Next, tá? Mas até então eu já trouxe um vídeo a respeito do React, tá? É um vídeo super top, é um vídeo super válido e eu acho que vale a pena você dar uma olhada lá até para saber como você pode criar os seus projetos a partir do React. Mas aqui é mais um vídeo a respeito do React Native. Bom, e se você gosta principalmente de React Native, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de ativar o sininho das notificações e deixar o seu like caso você goste do vídeo. Beleza? Então, bora lá pro vídeo sem mais enrolação. Bom, gente, aí vocês já estão vendo aí a tela do meu computador, tá? E eu fiz aqui uma aplicação utilizando o Expo, tá? Pra quem não sabe, e alguém que deseja criar os seus projetos desde o início com o React Native, utilizando o Expo, eu vou deixar aí no card aí como é que você pode criar os seus projetos usando o Expo. Eu ainda não tenho um vídeo explicando como você pode criar com Bear o React Native CLI, mas logo mais eu posso trazer e explicar como é que você pode fazer. Mas é claro e óbvio que eu trouxe aqui o Expo porque ele é muito mais fácil, ele é muito mais simples de você poder configurar algumas coisas, tá? Mas no mais eu fiz apenas um formulário, tá? E logo mais vai ter um vídeo que eu posso trazer a parte explicando como você cria formulários dentro do React Native de uma forma mais simples e de uma forma performática também, tá? E eu simplesmente fiz um login aqui, tá? Botando o e-mail e a senha, simplesmente isso, tá? E qual é a nossa função hoje? É exatamente aplicar o clean code nesse login. Então, nós vamos ver quatro coisas, como eu já disse lá no início do vídeo para vocês, que é o que? Componentes, hooks, funções e propriedades, tá bom? E também eu deixei como uma pergunta, por que usar o TypeScript? Tá? Eu vou até deixar o meu Notion aqui aberto para vocês acompanharem a minha linha de raciocínio, certo? Bom, eu estou aqui com o meu Notion aberto, tá? E eu já coloquei essa pergunta primeiro, mas eu só vou responder ela no final porque eu pensei que vai fazer muito mais sentido eu responder ela depois, tá? E nós vamos primeiramente criar um componente, tá? Separado, que vai ser o componente de estilo, tá? E, Caio, como é que você faz para você criar um componente dentro do React Native? Simples, eu crio uma pasta dentro dele, coloco o arquivo que vai ser renderizado, né, o código que vai ser renderizado dentro daquele componente, dentro daquele arquivo em si, e depois eu só chamo esse arquivo no meu outro código, por exemplo. Tá? Claro que de uma forma prática, ou claro que de uma forma teórica, ela é muito mais difícil do que na forma prática, tá? Então, basicamente, o que eu tenho costume de fazer? Eu simplesmente venho na raiz do meu projeto, tá? Crio uma pasta src, que é a pasta source, tá? Que são as pastas onde ficam as minhas configurações, meus componentes, as minhas screens,
tá? Trabalhando aí com React Navigation, tá? E, inclusive, eu já tenho aí 2 ou 3 vídeos, sei lá, falando do React Navigation, tá? Tá muito massa, tá muito top também. Eu convido você lá e assistir para você aprender a manipular telas da sua aplicação. Mas vamos lá. E aí aqui eu crio um componente, ou uma pasta chamada component, tá? E crio aqui também uma pasta chamada style, tá? Antigamente eu até fazia assim, tá? Criava uma pasta style. Hoje eu estou usando o Style Company nos meus projetos de React Native ou de React.js, tá? Por quê? Porque para mim é mais simples, mais fácil, deixa o meu código mais clean, um código um pouco mais legível, tá bom? Então eu gosto particularmente de usar o Style Company, mas nada impede você usar o Style Sheet, tá bom? Dá para você criar coisas como Style Sheet, tá bom? E aqui então eu vou jogar toda a minha estilização do meu app, tá bom? Então eu vou criar aqui um arquivo, vou chamar de, sei lá, app.style.tsx, tá? E aqui dentro eu vou o quê? Vou exportar uma constante, tá? Uma const chamada style, tá bom? E aí então eu vou chamar o meu style sheet lá do meu React Native e criar aqui um objeto de estilos, beleza? Eu já tenho os estilos prontos aqui, tá? Eu já tenho tudo pronto aqui. E eu, no caso, só vou pegar esses estilos que eu já deixei pronto aqui, que é o que eu estou usando aqui dentro, tá? Eu apenas estou limpando meu código, deixando meu código mais enxuto, então eu vou copiar isso aqui e vou colar aqui dentro. Vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma função, tudo aqui. E aqui eu só vou pegar esse get status rate, que eu já falei sobre o que é essa biblioteca, que é o famoso iPhone X Helper, né? Eu já trouxe um vídeo que é um vídeo até bastante assistido aqui do meu canal, tá bom? Então vale a pena você ir lá dar uma conferida, beleza? Então vou dar um salvar aqui, vou tirar isso aqui, tá? E aí é óbvio que o meu próprio slint já vai estar me reclamando aqui. Esse slint aqui é do próprio TypeScript, tá, galera? Que ele não está conseguindo entender da onde está vindo dessa variável style, né? Então eu vou simplesmente clicar nele e vou chamar ele lá do meu componente style. Lembra que eu criei um arquivo separado de estilos? Então, é o que eu estou chamando aqui para ele. Então tem lá meu title, meu form, meu e-mail form e etc, etc, tá? Se eu salvar, você vai ver que não mudou nada. Se eu salvar, olha só, continua o mesmo layout. Qual é a diferença? É que eu deixei o código mais enxuto, um pouco mais limpo. Lembra que o código estava até aqui, mais ou menos, né? Até aqui embaixo. Estava grande, né? E isso pode trazer problemas até de performance ou manutenções depois, mais lá na frente. Isso pode te prejudicar um pouco, tá? Então, por isso que a gente separa esses arquivos para que a gente não tenha problema com manutenção depois lá na frente. Beleza? Então, vou tirar aqui as importações que a gente não está usando, tá? Bom, e agora, cara, o que a gente vai fazer? Simples. Tem como deixar esse código ainda mais enxuto sem alterar o meu layout? Claro, claro que tem. O que mais a gente pode tirar? O que mais a gente pode remover que não vai, assim, trazer tantos problemas ou que a gente vai ter essa possibilidade de tirar e manter o nosso layout intacto? Eu posso pensar aqui no meu formulário. Eu posso criar um componente separado para formulário, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em component e vou criar uma pastinha chamada form. Dentro dessa pastinha form, eu vou criar o meu index tsx, tá? E vou copiar aqui a partir deixa eu ver, a partir dessa view aqui, style
form. Copiei. E agora eu vou vir aqui. Vou usar o snipzinho que eu tenho, tá? Vou colar aqui. O que mais? E vou trazer os meus estilos para cá, né? Estilos. Opa. Text input. Chamei meu text input. E o meu botão também. Preciso chamar o meu botão aqui. E eu vou salvar. Show! Salvei. Mas, Caio, nenhuma diferença fez. Porque esse arquivo aqui não foi salvo. Eu vou salvar e você vai ver que fez toda a diferença. Saiu aquele meu componente de formulário. Por quê? Porque agora eu preciso chamar ele dentro do meu código. Lembra que eu disse que um componente é quando a gente cria um arquivo separado, a gente pega um pedaço de um código, joga dentro desse arquivo e depois, quando a gente precisa dele, a gente chama ele dentro do nosso código. É o que a gente vai fazer agora, a gente vai chamar ele dentro do nosso código. Tá? Então aqui, eu simplesmente eu esqueci de renomear aqui para form. E bora lá agora chamar o nosso componente form aqui. Perfeito! Chamei meu componente form. E agora, quando eu salvar, ele tem que me mostrar em tela o meu componente form, assim como ele estava antes, tá? Só que agora é separado. Aí, vocês estão vendo na minha tela que está aparecendo tranquilo, como se nada tivesse alterado aqui no nosso código, tá? E de fato, nada foi alterado no nosso código. A gente só está limpando o nosso código. Só isso, tá? Então, beleza. Não tem mais como enxugar esse código. Ele tá assim, ele tá do jeito certo, tá? Não tem muito mais o que fazer, tá? Então, aqui acabou. E agora a gente pode criar o quê? Agora eu vou fechar esse app, tá? E agora a gente pode criar um componente de botão. Por que eu vou criar um componente de botão? Porque eu posso chamar esse botão mais de uma vez, passando propriedade. E agora a gente sai da ideia de componente, tá? Apesar de que a gente vai usar a ideia de componente, porque a gente vai criar um arquivo separado para botão, tá? Mas a gente vai o quê? Fazer com que sejam compartilhadas propriedades entre os componentes, tá bom? Vamos dar um checkzinho aqui em componentes e agora vamos falar sobre propriedade. E o que é propriedade? Propriedade nada mais é do que essas coisinhas que vêm depois, tá, do nome do componente. Tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, se eu der um Ctrl barra, eu tenho vários componentes dentro desse meu, ou melhor, eu tenho várias propriedades dentro desse componente. E a gente vai criar um componente separado, dando a possibilidade desse componente ter as suas próprias propriedades. Beleza? Então, vamos lá. Vamos criar esse componente chamado botão. Dentro dele eu vou criar um index tsx. Vou criar um React Native Component. Vou chamar ele de button. Tá bom? Aqui eu já vou importar o button. Tá? E é claro que o button que é do próprio React Native, ele tá dando um errozinho. Por quê? Porque esse button é o mesmo nome do meu componente que eu acabei de criar aqui. Como é que eu faço para corrigir isso? Eu tenho duas maneiras. Uma, eu posso mudar, né? Eu posso mudar, sei lá, para button component, tá? Se eu quiser, ou qualquer outro nome que eu quiser, tá? Ou eu posso renomear o nome nativo do React Native. Basta eu botar S, tá? E botar um outro nome que eu queira. Eu quero BTN, tá? Que é de botão mesmo. E aqui eu também preciso passar como propriedade as propriedades nativas do botão. Tá? Por quê? Porque apesar de eu criar o meu próprio botão, porque aqui eu estou criando o meu próprio botão, né?
para ele ter as suas próprias propriedades, eu não quero que esse meu botão perca as propriedades nativas do React Native. Então o que eu faço? Eu pego as propriedades do botão. E aonde fica essas propriedades do botão? E elas ficam em button props, né? Só que olha só, aqui ele está me reclamando também porque eu já tenho button props aqui na minha interface. Eu posso renomear minha interface, como eu mostrei ali para vocês, ou eu posso renomear aqui mesmo, passando um as btn props. Fechou? Bom, e aí nesse retorno aqui, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse btn, né, que é o botão que eu renomeei aí, como eu mostrei para vocês, tá? Eu vou dar um btn e vou fechar nele mesmo, porque desse componente botão, ele fecha nele mesmo, né? Ele não recebe uma children, né, entre essas chavezinhas de maior ou menor, tá? E aqui ele recebe um title, tá? Que é o título que vocês veem aqui. Ele recebe uma color, que é a cor que vocês veem aqui, né, por volta, tá? E ele também recebe uma propriedade, um price, que é a função que acontece a partir do momento que é clicado aqui nesse botão, tá? Mas isso aqui eu não vou passar com uma propriedade aqui agora. Por quê? Porque eu estou criando um componente específico de botão, tá? Que vai ter propriedades dinâmicas como título. E se eu quiser, eu posso deixar também o color como uma propriedade dinâmica, mas eu não vou deixar, eu vou deixar ele padrão, que inclusive é, deixa eu ver aqui, é a cor, opa, cor 0A573. 00A573. E o que eu vou fazer além disso? Eu vou passar uma variável aqui dentro, que vai ser a minha variável dinâmica. Eu vou chamar ela de, sei lá, title button. Só para eu ter uma diferença entre o title mesmo e o title que eu criei, tá? Só para vocês verem essa diferença. Mas na realidade não vai fazer muita diferença não, tá? E aí aqui dentro eu vou passar esse title button, né? Por quê? Porque o TypeScript, né? E eu já explico um pouco do porquê usar o TypeScript. Ele me permite que eu crie dentro do meu componente as propriedades que são obrigatórias ou não, tá? E aqui eu estou passando com uma propriedade que é obrigatória, o title button, né? E ele vai ser do tipo string, tá? Ah, Caio, mas por que ele ainda está me reclamando aqui se você já definiu que o title button é uma string dentro do button props? É porque eu esqueci de passar aqui dentro dessas chaves. Se eu der um Ctrl barra, vocês podem ver que está aparecendo aqui para mim, ó, title button. E agora, pronto, sumiu o errozinho. No TypeScript eu também tenho a possibilidade de dizer qual componente ele é obrigatório e qual componente ele não é obrigatório. Ou seja, se ele for obrigatório, cara, eu tenho que passar e o meu S20 vai ficar me reclamando sempre, 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 até que eu passe aquela propriedade, tá? Mas eu também tenho a possibilidade de dizer, ó, esse componente ele até recebe tal propriedade, mas essa tal propriedade ela não é tão importante assim. Então a gente consegue viver sem essa propriedade. O que eu faço para poder dizer se ele é urgente ou não? Escrevendo assim, se significa que ele é urgente. Preciso passar essa propriedade, tá? Mas quando algo não é urgente, o que eu faço? Eu dou simplesmente um ponto de interrogação. Mas olha só, aqui no title ele já está reclamando aqui para mim com o title. Por quê? Porque o title ele é uma propriedade obrigatória do botão.
eu preciso passar alguma coisa, ele não pode receber um valor nulo, tá? Porque quando eu boto esse pontinho de interrogação, ele pode ser qualquer coisa, tá? Dentro de uma string. Pode ser uma string vazia, só que ele não pode ser uma string vazia. Ele precisa receber algum valor. Eu posso quebrar isso de duas formas. Primeiro, que é o que a gente vai fazer, que é tirar isso aqui, porque ele vai receber um parâmetro aqui, tá? Ou eu posso deixar aqui e passar aqui um ou aqui para ele. E sei lá, escrever alguma coisa que o Tyro ele vai receber toda vez que o meu Tyro button não for preenchido ou que não tiver nada nele escrito. Então vai ser batata. Vai ser batata. Enfim. E aí, gente, o que está acontecendo? Ele parou de reclamar aqui para mim. Por quê? Porque o Tyro ele está fazendo aqui uma verificação. Se tiver alguma coisa nesse Tyro boot que não tem nada nele, então ele vai cair aqui nessa string batata, que é o que vai ler aqui. Porque eu não passei nenhum parâmetro no Tyro boot. Então, não passei nenhum parâmetro, ele não tem nenhum valor, então ele vai para o ou. Ou ele vai ler isso aqui, ou ele vai ler o outro lá. Esse barra aqui significa ou, tá? Mas eu não vou fazer isso porque eu não vejo isso como algo interessante de se fazer, porque ele é uma propriedade importante, a gente precisa passar para ele, então eu vou deixar dessa forma, tá? Bom, Kai, mas e agora, como é que eu transformo esse botão que eu criei em um botão verdadeiro do React Native? Bom, antes de eu dar procedimento, eu preciso mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu vou apagar isso aqui, tá? Tudo isso aqui. E eu vou vir aqui e vou apagar o meu botão aqui, tá? Vou lá embaixo e vou fazer um auto import do botão que eu mesmo criei. Então, fiz o auto import aqui. Obviamente ele está reclamando porque eu preciso passar uma propriedade aqui para ele. Vamos ver, ó, propriedade title button is missing in type. Por quê? Eu preciso passar essa propriedade title button. Só que olha só, por que que eu preciso dizer que esse componente é um componente criado por mim, mas que eu quero que esse componente seja um componente parecido com o botão nativo do React Native? Ou seja, cara, o que você quer dizer com isso? Eu quero que esse meu botão que eu criei, ele não apenas receba as propriedades que eu vou listar lá na minha interface, né? Imagina se eu viesse aqui e tivesse que listar a color para ele receber, né, a propriedade color. Imagina se eu tivesse que passar aqui o onPress para ele receber essa propriedade onPress, né, que vai ser uma função que vai retornar, sei lá, alguma coisa, né? Imagina que eu quero que essa propriedade receba, sei lá, uma key, né? Apesar de que a key ela é já natural de qualquer componente. Imagina eu ter que escrever todas as propriedades mesmo do botão aqui dentro. Primeiro que nem tudo eu ia saber. Segundo, seria um mal necessário fazer isso, porque não teria muita funcionalidade eu fazer, né, dessa forma, tá? Então, já que não teria, assim, não teria muito sentido eu ter que escrever todas as propriedades do meu botão nativo, o que que eu faço? Bom, aqui vocês estão vendo que eu só tenho Tile Button, que é a propriedade que eu mesmo criei, e uma key, como eu disse, que todo componente tem uma key, tá? Independente se ele é nativo, se ele não é, enfim, tá? Ele recebe uma key. E aí, o que eu preciso dizer a mais para ele? Eu vou passar aqui o meu Tile Button, que ele está reclamando, ele precisa parar de reclamar. Vou botar batata, tá? Já que eu pensei em batata, vou deixar batata. E beleza, eu vou salvar e vamos ver. Show de bola. Eu salvei aqui e vocês podem ver que ele já mudou aqui para mim. Batata, tá? Só que olha só, eu tô clicando nele. Por quê? Porque ele é um componente de botão.
Estou clicando nele, mas nada está acontecendo. Por quê? Porque eu não passei uma propriedade aqui chamada price. E nem adianta eu passar aqui. Por quê? Porque se você for ver, ó, vou até deixar um alert ok aqui, tá? Maior foot aqui dentro desse price. E você vai ver que ele está reclamando aqui para mim. Por quê? Olha, esse price aqui, né, não existe. Né? Ele é uma função que não existe. Né? Ele não está tipado, certo? E o meu TypeScript não sabe que price é esse. Ele não existe. Tá? Então o que eu preciso fazer? Para chamar esse price aqui, eu vou recortar aqui. Para dizer que esse componente recebe price, o que eu vou fazer? Eu vou chamar todas as propriedades do meu botão nativo. Tá? Eu vou jogar tudo dentro desse meu botão que eu mesmo criei. Tá? Como é que eu faço isso, cara? Simples. Eu venho aqui na minha interface e dou um extend. Tá? Ou seja, eu vou estender todas as propriedades que eu criei com as propriedades nativas do React Native, que é o que eu chamei de button. Opa, não é de button props, é de btn props, certo? E aí, foi. E aí então eu não preciso passar a propriedade onPrice, color, a propriedade, todas as propriedades nativas do botão. Por quê? Porque elas já estão aqui, ó. Elas já estão reservadas dentro desse extend. Tá? Ah, Caio, esse extend aqui ele só funciona para button props? Não, ele funciona para touchable path props, que é um outro tipo de botão. Ele funciona para qualquer outros componentes que tem o props nativo do React Native, tá? Ou então eu poderia tirar isso aqui. Ah, vamos supor que eu estou tipando ele com uma outra interface. Bom, ou outro tipo, né? Eu vou escrever type, né? Type botão props to, tá? Vou colocar to. E sei lá, vou dizer que ele recebe uma color string, tá? Ou melhor, eu vou dizer que ele recebe um fio. O que é esse fio? Dizer se ele é completo ou se ele não está completo, tá? Ou seja, ele é um botão que tem um background ou que não tem um background. E eu vou colocar do tipo boolean, tá? E eu quero que esse meu botão, né, ou melhor, eu quero que esse meu botão receba também essa propriedade, esse tipo fio aqui. Então o que eu faço? Eu pego esse button props to e jogo aqui dentro, para ele estender também a partir desse button props. E aí vocês vão perceber o quê? Que se eu vier aqui, ó, eu já tenho essa propriedade fio, tá? E ele já está reclamando aqui porque eu não passei a propriedade fio e eu preciso passar. Tá? Eu estou passando aqui, como ele é do tipo de boolean, então quando eu já coloco a propriedade fill aqui, ele já entende que é true. Tá? Não preciso escrever true aqui. E aí eu vou voltar aqui, vou apagar tudo aqui que eu fiz aqui. Isso aqui foi apenas uma demonstração para mostrar para vocês que eu também posso estender um outro tipo que eu mesmo criei, tá? Sem problemas nenhum. Perfeito, Caio. Eu já estendi aqui e agora, o que eu preciso fazer? Bom, agora eu preciso ter o acesso a todas as props que me restaram, né, que eu não passei como propriedades aqui, tá? E eu preciso listar eles dentro desse componente aqui nativo do React Native. Como é que eu faço isso? Simples. Toda vez que eu quero acessar, e aí aprende isso é uma matéria do JavaScript, tá? Do JavaScript puro, né? Que é o famoso JavaScript Vanilla, né? O que o JavaScript ele tem como uma propriedade interessante, né? Eu tenho o Spread Operation. O que é o Spread Operation? O Spread Operation é como se eu quisesse pegar
todas as informações que estão reservadas naquela variável, tá? E é todas mesmo. Eu quero acessar, sei lá, o meu index, eu quero acessar talvez a minha key, né, que é diferente do meu index, do meu ID e tal. Eu quero poder acessar todas as propriedades realmente daquela minha variável. Então o que eu faço? Eu passo uma spread operation. E como é que é isso? O que é isso, spread operation, né? Como é que eu posso colocar uma spread operation? Bom, simples. Você dá 3 pontinhos, primeiramente, e você pode chamar o que você quiser. REST, né? Tem muita gente que passa aqui, ó, REST, tá? Que é o resto que sobrou, tá? Das propriedades que estão reservadas aí no botão props. Ou eu tenho muito costume de passar logo props, tá? Mas às vezes vale a pena você passar um REST mesmo, tá? Porque você já tem uma variável props e aí é interessante que você passe o REST, tá? Bom, tá bom, cara. Então todas as minhas variáveis estão aqui, ó. Você pode ver props. Então eu tenho a title eu já tenho. Então ele vai meio que ignorar, sabe? Eu tenho a color, eu tenho a accessibility label, tá? Isso tudo é tudo propriedade. Ó, mais de 9 propriedades aqui reservadas no React Native, né? Da própria props do React Native. E aí olha só, aqui embaixo ele está dizendo props is declared, but its value is never ready. Ou seja, eu declarei a props, mas a props dela não está sendo lida dentro do meu componente. E ela precisa ser lida dentro do meu componente btn, né, que é o componente root. O que eu faço? Abro umas chavezinhas aqui e passo essa propriedade props. Show de bola, cara. E aí vocês vão ver uma coisa interessante aqui. Ele vai reclamar aqui, esse meu slint aqui, ele vai reclamar. Por quê? Porque eu estou reescrevendo, tá? Eu estou reescrevendo em cima do Tyro. Não tem problema, tá? Não tem problema. É porque aqui, como eu estou passando como propriedade dinâmica do próprio Tyro do BTN, eu não precisava criar esse Tyron button aqui para mim, tá? Porque ele já existe dentro da propriedade nativa do props. Então eu não estou criando, eu estou colocando, eu estou reescrevendo ele dentro do meu componente button. Tá? Mas não tem problema, galera. Isso aqui é só um erro de slint. Obviamente não é dessa forma que tem que ser, tá? Então eu normalmente tiro isso aqui, tá? Eu normalmente tiro isso aqui e deixo simplesmente assim, tá? E aí eu tiro esse Tyron botão aqui e faço assim, dessa forma. E aqui eu passo o Tyron, né? Enfim, tá? Mas eu vou deixar daquela forma porque para vocês verem como exemplo que tem como passar propriedade entre o meu componente, tá bom? E aqui então eu vou salvar, tá? Vai funcionar do mesmo jeito, tá, galera? E aí, quando eu vier aqui, ó, agora eu tenho acesso a tudo com propriedades do botão. Bom, eu já tenho minha cola, eu já tenho meu tile, né? Eu tô reescrevendo lá, né? Como eu mostrei para vocês, e é que eu preciso acessar a propriedade onPress. Tá? E a propriedade onPress, eu vou apenas dar um alert, ok, button, aqui, para ver se realmente está funcionando ou não, tá? Então, bora ver, salvo aqui para mim, olha lá, ok, button. Perfeito, galera, perfeito. Uma outra propriedade que faltou aqui a gente falar é os hooks. Os hooks, galera, ele é muito usado dentro do React Native e até mesmo dentro do React.js, tá? Então aí a galera que gosta de React.js também funciona essa mesma ideia de hook, tá? E como é que funciona, cara? Simples. Olha só, quando a gente vai usar algum tipo de hook dentro do React, né? E
que o hook ele é um valor, ele é algo reservado do próprio React, tá? Então eu passei aqui uma vírgula e uma chaves, por quê? Porque eu vou desestruturar do React os hooks, tá? Alguns hooks dele. E existem vários hooks, galera. Existem vários hooks, tá? Mas aqui eu só vou mostrar dois hooks, que é o que eu considero, assim, e é o que eu vejo sendo mais utilizado, tá? E é o que vocês mais vão utilizar, tá? E é por isso que eu vou falar desses dois. Mas vocês podem depois explorar, estudar melhor, tá? E inclusive vocês podem deixar aí embaixo nos comentários a sua sugestão de quais hooks mais você quer ver, tá? Ah, Caio, mas como é que eu vou dizer se eu não conheço os hooks, né? Eu vou mostrar alguns hooks aqui que eu conheço, tá? Aqui para vocês, tá? Tem o use state, tá? Que ele é muito utilizado, tá? O use state ele é muito utilizado para trabalhar com estados dentro da minha aplicação. Meu use effect, tá? Use effect também ele é um outro hook muito utilizado dentro do React, tá? E aí o React Native, React.js, tanto faz, tá? E eu tenho use callback, por exemplo, eu tenho use memo, tá? Eu tenho use context, tá? Que é para trabalhar com contextos dentro da minha aplicação. E eu tenho vários outros tipos de use, tá? Se eu vier aqui, ó, eu tenho use reduce, né? Eu tenho use debug value, tem vários. Ó, eu tenho use ref. Gente, use ref, ele é bem utilizado também, tá? Para a gente ter referência dentro das nossas propriedades. Aí, tá? A gente usa bastante esse use ref, tá? Que mais? E tem vários outros, né, galera? E aqui eu só mostrei alguns deles. Se você quiser, você pode anotar aí embaixo, deixar como sugestão que você quer que eu traga aqui num vídeo à parte. Mas hoje eu só vou falar de dois, que é o Use State e Use Effect, beleza? E aqui eu já tenho o snip, por quê? Porque eu crio o snip quando eu uso muito aquela coisa. E como eu uso muito use state, eu criei um snip aqui dentro do meu VS Code, né? State. Então, se eu passar aqui state, ele já cria um snip do meu use state aqui para mim, tá? Mas eu não vou usar o snip porque eu quero explicar para vocês como é que a gente cria, beleza? Então, ó, eu passo uma const, passo esse vetorzinho, e aí eu passo uma variável e uma set variável. Ah, como assim, cara? Eu passo uma variável e uma set invariável. Lembra que quando a gente trabalhava com variável dentro do JavaScript, a gente passava let ou var, tanto faz, tá? Mas no JavaScript moderno a gente usa let, então já fica aí a dica. E a gente passa, sei lá, value. A gente, a gente instancia aquele valor, a gente cria aquele valor. E esse valor, obviamente, ele não recebe nada inicialmente. E aí, quando a gente quer mudar esse valor, a gente passa um value igual a... Vou botar meu nome aqui, Caio, tá? E aí, se eu quiser acessar ele dentro da minha aplicação, né? Usar esse valor aqui dentro, o que eu fazia? Eu simplesmente passava esse value aqui, certo? Se eu dar um salvar, olha lá, Caio, tá? E depois eu poderia vir aqui, né? E ele ler João, por exemplo, tá? E aí agora vai ser João, tá? Se eu passar isso lá para cima, o que acontece? Cai. Por quê? Porque o código ele lê daqui para baixo, né? Então ele vai ver, qual que é o primeiro aqui, né? Qual que vem depois? A variável que vem depois, ó, a variável que vem depois é essa daqui. Então, obviamente vai ser Caio que vai ser lido, tá? Isso aí ele respeita, né, daquela ordem de quem vem depois, tá bom? Se eu passar nada, o que acontece? Vai dar um erro. Por quê? Porque ele, ó, ele tá dizendo, cara, não tem nada aqui. E ele precisa receber uma string, tá? Então eu vou voltar aqui, como estava antes, que estava escrito batata, né? Mas eu vou colocar fazer login.
que inicialmente esse era o nome, tá? E ele vai voltar a fazer login ali. Então, era assim que a gente trabalhava com variáveis, tá? Mas aqui, apesar de isso ser uma variável, ele é e não é. Por quê? Ele é uma variável porque o valor fica armazenado dentro dele, tá? E a gente chama essa variável, mas ele é um estado, tá? Ou seja, ele trabalha com estados da nossa aplicação. Ele altera todas as vezes que a gente chama a propriedade setValue, né? Que é melhor, set variável, que é o valor que recebe tal informação nova, tá? Ou seja, eu vou criar aqui um value mesmo, tá? Aquele mesmo let que eu criei, aquele mesmo nome de variável que eu criei, value, eu estou passando aqui como estado, tá? E aí eu passei value. Então, toda vez que eu quiser acessar uma informação, algum valor, eu chamo o value. Tá? Só que eu também preciso ter outra variável que vai o quê? Que vai colocar uma informação dentro dessa minha variável. Olha só. E aí, essa variável, ela começa com set, ou algumas pessoas chamam ela de setar, né? Você pode chamar do que você quiser, né? Ela precisa receber como segundo parâmetro aqui depois dessa minha variável, tá? É uma obrigação, tá? Eu tenho costume, já que eu estou trabalhando muito com inglês aqui, eu tenho costume de colocar set value, né? Eu coloco set e repito o nome da variável que eu criei aqui, tá? Galera, trabalhando sempre com camel case, ou seja, eu começo com letra minúscula e depois, quando eu escrevo um outro nome, né, eu coloco letra maiúscula, tá? Nada de colocar tracinho aqui, essas paradas assim, não, porque não é assim que o JavaScript funciona, tá? E aí que então eu vou chamar o meu useState, tá? E esse meu useState, dentro do TypeScript, eu tenho a possibilidade de vir aqui e tipar ele. E dizer que ele, cara, ele só é string. Ou dizer, olha, esse tipo, ele só é boolean. Ou seja, ele só recebe true ou false. Ah, Caio, esse meu state aqui, ele só recebe um array. Ah, Caio, esse meu state aqui só recebe um objeto. Eu posso dizer para o meu estado que ele vai receber somente tal coisa. Então, se eu passar aqui, se eu tipar ele como uma string e receber um boolean, o meu TypeScript, ó, não pode, aqui não pode, tá? Você tem que trocar. Ou você troca essa minha string para boolean, ou você passa um valor diferente. Mas esse meu estado precisa ser do tipo boolean ou string. Vai depender aqui do seu tipo. E eu passo um sinal de menor e maior, tá? E tipo ele aqui dentro, no meiozinho, ou que vai ser uma string, tá? Ou uma array de string, e aí eu passo uma string, um array do lado, ou ele vai ser simplesmente um array, tá? Ou ele vai ser do tipo um objeto, object, ou ele vai ser do tipo boolean. Ele pode receber vários tipos de propriedades aqui dentro, tá bom? Eu posso tipar ele do jeito que eu quiser. Ele vai ser uma string, então eu vou tipar ele uma string, tá? Normal. E aqui ele vai iniciar dentro dessas minhas chaves aqui, né, desse meu parênteses, eu posso dizer com que valor ele vai iniciar. Então eu não posso simplesmente colocar true aqui. Por quê? Porque o TypeScript está reclamando, ó, esse argumento boolean não é um parâmetro de string, tá? A não ser que eu aqui fale assim, ele vai ser uma string e vai ser um boolean. Aí tudo bem, sem problema, ele para de me reclamar aqui, tá? Mas não é o caso, ele vai ser somente string. Então eu preciso passar aqui como valor inicial alguma coisa, como o meu nome ou simplesmente vazio, tá? E aí, como eu disse, essa variável aqui é o que vai colocar uma informação dentro dessa variável, tá? E aí, para acessar o valor que eu coloquei dentro dessa variável, é só chamar essa variável,
Entenderam? Vocês conseguiram pescar a ideia? Bom, eu espero que sim. E aí, o que eu vou fazer? Dentro desse value, eu vou simplesmente, dentro desse set value, eu vou simplesmente colocar aqui nesse onChange text. Por quê? Porque eu quero que a partir do momento que eu venha escrever alguma coisa dentro desse meu campo aqui de e-mail ou de senha, ele fique salvo dentro de um estado, tá? E o estado ele renderiza toda hora, tá? Toda vez que eu estou chamando essa propriedade setValue, eu estou renderizando esse useState várias vezes, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como é que isso funciona, beleza? Mas fato é que eu chamo isso várias vezes, beleza? E aí, o que eu vou fazer então? Já que eu estou trabalhando aqui com e-mail e senha, eu vou então botar set e-mail e e-mail. Vou repetir aqui, vou colocar set password e aqui a variável password, beleza? Show de bola, cara. Tá, já criei os meus dois useState e agora eu vou chamar ele aqui dentro. Tem duas formas de você chamar ele aqui. Eu sempre chamo ele dentro do onChange text, tá? Que é dentro dessa propriedade que você pega todas as letras que estão sendo digitadas aqui dentro. Mas tem duas formas de você jogar essa variável set_meio aqui dentro. A primeira é dessa forma como está, que é eu pegando meu texto, tá? Aqui, e jogando o set_meio aqui para ele. E já que ele é uma função, então ele vai receber esse parênteses aqui e vou passar um T aqui dentro. Show, show de bola. Esse é o primeiro jeito e é a forma mais tradicional que você tem de fazer. Mas eu uso outro jeito, que eu apago isso tudo, tá? E chamo o meu set_meio aqui. Simplesmente, só isso. Já que ele é uma função, essa função ele só recebe um parâmetro, que é o texto, então eu não preciso dizer qual é o parâmetro que eu quero passar aqui, porque é o texto, tá? E beleza, eu vou copiar essa mesma ideia aqui dentro, tá? Que é o set password. Show de bola? E aí agora tudo que eu escrever aqui vai estar armazenado dentro desse meu estado aqui. E aí toda vez que eu quiser chamar, eu chamo o e-mail e o password. Falando do hooks, tá? Faltou a gente falar de mais um hook que é interessantíssimo, que é o Use Effect. Eu também tenho já um snip preparado do Effect, porque como eu disse, para produtividade eu gosto muito de criar snip, tá? Porque eu só escrevo somente um nomezinho e dou um enter e ele já faz, ele já traz aí para mim do snip que eu mesmo criei, beleza? Como eu uso muito, então eu acabo fazendo isso para aumentar minha produtividade. Mas eu vou apagar, tá? Porque como eu disse, eu vou fazer aqui do zero para vocês explicando. Eu passo simplesmente o useEffect, chamo aqui o meu useEffect, passo essa chavezinha, né, esse parêntese. Por que eu tenho que passar isso, cara? Porque os hooks, ele naturalmente funciona como função, tá bom? Então eu passo essa chavezinha, naturalmente. E dentro dessa minha função, ele recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é a função que eu vou querer que aconteça, alguma coisa que eu queira que aconteça a partir do momento que esse meu useEffect venha a aparecer dentro da minha aplicação. Então eu passo simplesmente maior font aqui para ele, beleza? Tranquilinho, normal, sem nada mudando, ou simplesmente passo uma function aqui, tá? Isso aí tanto faz, tá, galera? Então, tanto faz você fazer dessa forma ou da outra que eu mostrei para vocês. Ou então, sei lá, vou criar aqui uma const fading, né, fading, sei lá, que ele é uma função e eu chamo esse fading aqui
e, sei lá, eu passo de um segundo parâmetro. Pode ser, tá? Isso é uma função e ele vai reconhecer isso. Tá show? Tanto faz a forma como é que você vai fazer use effect. Eu gosto de passar como uma Elon function, beleza? Só que tá perfeito, ele vai funcionar assim, tá? Só que você vai ter um problema. Um problema de quê? Problema de renderização demais. Porque o use effect ele vai ficar renderizando toda hora. E aí você vai ter um problema de performance, um problema de algum motivo o seu aplicativo ele parar de funcionar, porque vai ter 1000 renderizações, ou seja, você vai entrar em um loop infinito, tá? Isso não é interessante. Então você passa uma vírgula e passa um segundo parâmetro, que é o parâmetro das dependências, tá? Vocês podem ver até que ele recebe aqui, ó, deps, que é dependência, que eu posso passar ou não, ó. Lembra do TypeScript, ó? Tá tipado como se eu posso passar ou não. E aí, Caio, beleza. Tá, entendi. Mas eu preciso passar alguma dependência aqui dentro, sim ou não, né? Porque como eu mostrei ali para vocês, ele não é obrigatório. Mas vamos supor que eu quero que esse meu useEffect seja chamado todas as vezes que o meu e-mail for mudado. Como eu disse, todas as vezes que eu escrevo lá, esse meu useState, ele é renderizado várias vezes, todas as vezes que eu vou escrevendo, tá? Então, se eu pegar esse meu valor e-mail aqui e jogar aqui, ele vai ficar à mercê desse meu e-mail. Então, todas as vezes que esse valor mudar, esse meu useEffect vai aparecer, tá bom? Vai acontecer. Porque por padrão, se eu tirar isso aqui, ó, se eu tirar e não passar nenhuma dependência aqui dentro, o que ele vai entender? Ó, renderiza uma vez só esse meu useEffect, acabou. Não renderize mais. Então aqui dentro dessas chaves aqui, eu vou dizer o que eu quero que aconteça todas as vezes que esse e-mail for modificado. Apenas um alert, apenas dizendo que o e-mail foi mudado. E-mail mudado. Tá bom. Salvei. Beleza? E aí, como padrão, o próprio useEffect ele vai aparecer na nossa tela inicialmente, como padrão. Tá? Eu posso dar um OK. E aí agora, quando eu escrever aqui um A, ele vai aparecer, ó. Vamos escrever B, vai aparecer de novo. C vai aparecer de novo. D vai aparecer de novo. Então, todas as vezes que eu modificar o valor aqui dentro, ele vai aparecer, até mesmo quando eu apagar. Tá vendo? Então, ele é renderizado todas as vezes. Por quê? Porque eu joguei essa variável e-mail aqui para dentro. Então, ele está à mercê desse e-mail. Só que se eu tirar, olha só, chamou uma vez, só que agora ele não vai chamar nunca mais. Então eu posso escrever o que for. A, B, C, D. Ele nunca vai chamar, porque eu não estou à mercê dessa variável aqui. Bom, e tendo entendido já useState e useEffect, eu espero que vocês tenham entendido. Caso vocês não entenderam, deixa aí nos comentários, posso trazer um vídeo à parte explicando com mais detalhes, se você quiser. E agora a gente vai ver as funções. E as funções, ele funciona de duas formas, como uma error function, tá? Como eu mostrei aqui, ou passando uma function, nome function e tal. E beleza, tenho essas duas formas de fazer. E aí, o que eu vou fazer? Para trabalhar com funções, dentro do React, tá? Eu posso criar uma constante aqui para ele. Sei lá, vou dizer, eu quero que todas as vezes que meu usuário clique nesse botão, eu quero que aconteça tal ação. Vou querer que apareça o meu e-mail e a minha senha. Beleza. O que eu faço? Crio aqui uma constante. Vou chamar show e-mail, show e-mail and password. Lembrando do camel case, tá? Igual, eu vou chamar aqui, eu vou passar uma run function aqui para dentro, tá? E vou passar aqui dentro do meu onPress. Lembra do meu onPress? E aqui no meu onPress eu posso apagar essa função que eu criei aqui dentro e chamar simplesmente o show email and password. Eu quero que ele apareça no meu
no meu console, tá? Então, vou escrever apenas um log aqui e console.log, que ele vai aparecer aqui no meu terminal, tá? Então, eu vou passar e-mail and password. Show? Então, eu criei uma funçãozinha aqui simples. Eu poderia ter criado de uma outra forma, simplesmente passando function and show, tá? Show email and password, tá? E obviamente, como o nome é igual e eu não quero apagar aqui, só para que fique didático, então eu vou escrever assim, show email and password to, tá? Que é a segunda forma. E aí, aqui eu simplesmente passo esse parênteses e chaves aqui, tá? Vou passar o console log da mesma forma. Vou escrever aqui to não, vou escrever second, tá bom? Que é o segundo, beleza? E aí, primeiramente, ele vai renderizar o primeiro método. Então, bora lá, vou salvar aqui, e-mail mudar, né? Porque eu não apaguei os effect. E aí aqui eu vou escrever caio@gmail.com e vale atentar aqui que esse e-mail é fictício, então ele não existe, tá, galera? E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4. E agora, cliquei, ó, eu vou abrir aqui meu terminal e vou clicar aqui em fazer login, apareceu aqui para mim, né? Porque eu disse para imprimir no meu console log. Beleza, esse método está funcionando. E agora eu quero que ele renderize o meu outro método, tá? Que é dessa forma aqui, passando a function, tá? Beleza, ele vai funcionar da mesma forma, tá, galera? Eu só estou aqui mostrando para vocês que é possível essas duas formas de criar. Vou salvar, e-mail mudado, e aí eu vou até trocar aqui a senha, vou colocar 4, 3, 2, 1, tá? E vou colocar aqui no meu e-mail 1111, ou melhor, aqui no Caio 1111, Caio 1111, ou melhor, 11, perdão, e vou fazer o meu login. Olha só, o meu segundo método sendo chamado aqui. Bom, Caio, mas por que usar o TypeScript? Bom, uma das funcionalidades de usar o TypeScript é exatamente como eu mostrei aqui no meu botão, que é o que? Eu tenho a possibilidade de criar uma interface, criar propriedades do meu próprio botão, tá? E passar aqui para ele ser reconhecido aqui dentro, tá bom? Sem problemas nenhum, isso é muito válido. O que no próprio JavaScript, ele não me dá essa, essa permissão de escrever uma interface, de tipar, né, e tal, e de dizer qual componente recebe tais propriedades ou que não recebe. Então, o próprio JavaScript ele não lida dessa forma, tá? Então você meio que precisa saber quais são as propriedades que precisam ser passadas ou que não precisam ser passadas, então você tem que saber isso de cabeça, tá? Mas se você usar o TypeScript, ele vai ser uma grande mão na roda aí. Claro, o TypeScript ele continua sendo JavaScript. A diferença é que é um JavaScript tipado, tá? É um JavaScript de uma maneira com que eu consiga dizer para a minha aplicação quais são as propriedades que ele recebe, quais que ele não recebe, quais propriedades são urgentes, né, ou obrigatórios, quais não são, tá? Então, tudo o TypeScript, ele trabalha e me ajuda dessa forma. Mas, claro, cara, eu devo usar o TypeScript nos meus projetos? Olha, eu recomendo, mas isso não significa que é uma obrigação você usar, tá? Isso aí fica na escolha sua ou até mesmo no seu time, caso você esteja trabalhando ali dentro de uma empresa. Beleza? Bom, galera, e aqui a gente termina a nossa aula de hoje. Que eu já falei sobre hooks, componentes, funções e propriedades. Eu falei dessas quatro coisinhas, tá? E todas essas quatro coisinhas aí, elas funcionam
para deixar o nosso código legível, deixar o nosso código um pouco mais clean, né? Vocês podem separar isso por arquivos, tá bom? Ah, um arquivo separado de use state, um arquivo separado de use effect. Cara, você pode sim separar, tá? Para deixar a sua aplicação interessantíssima. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Esse é o que eu chamo de React Native intermediário, tá bom? Não que, eu já sou intermediário depois dessa aula. Não, né? Você tem que continuar estudando, você tem que continuar aprimorando as suas habilidades, tá? Mas todas essas 4 coisinhas que eu mostrei aqui, um intermediário aí que trabalha com o React Native, ele precisa saber, tá? Então, eu deixo aí como um vídeo intermediário para vocês, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Para ver mais vídeos desse tipo, ativar o sininho das notificações e deixar também o seu like. Beleza, galera? Então eu vejo vocês aí no próximo vídeo, tá bom? Valeu!